Olá, meu nome é Maíra Guzmão, eu sou advogada e hoje eu vou te explicar o que são recursos em espécies dentro do processo civil. Recursos nada mais são do que uma ferramenta que a parte que perdeu, ela usa para pedir uma revisão daquela decisão para uma instância superior. Por isso, o objetivo é evitar ou corrigir um possível erro de julgamento. Existem 5 regras básicas que regem os recursos e que você precisa saber. Duplo grau de jurisdição. O que isso significa? Uma sentença da primeira instância, se você não gostou dela, você pode pedir para que um outro grau de tribunal avalie essa decisão. Por isso, esse nome é dado de duplo grau. Permite que a decisão de um juiz seja revista por um outro juiz. Veja, se saiu uma sentença, ela não foi favorável, mas você não quer recorrer, você não precisa, você não é obrigado a apelar dessa decisão, por exemplo. Você só vai recorrer se você quiser. E aqui é um parêntese muito grande. Na prova da OAB, se você identificar que é um recurso, você não vai, em hipótese alguma, falar, não, eu não quero. Você vai fazer aquilo que você precisa fazer. Identificar o recurso e escrever sobre ele. A taxatividade significa que a lei, ou seja, o Código de Processo Civil, ele determinou quais são os recursos existentes e possíveis ali na esfera civil. Então, a gente não pode inventar um recurso da cabeça e colocar ali esperando que ele seja apreciado, que ele seja acolhido ali. Tudo que a gente vai estudar sobre recursos está na lei. E se não estiver, é porque não é um recurso. Então, você não vai inventar da sua cabeça. E isso é muito importante, por isso que eu deixei destacado aqui. Existe a fungibilidade dos recursos. O que isso significa, Maíra? Em alguns casos, se você errar o nome do recurso, exemplo, entrou com um agravo de instrumento ao invés de uma apelação, o juiz pode aceitar, desde que não seja um erro muito grosseiro e que o recurso certo tenha sido interposto no prazo. O que você precisa saber na sua advocacia? Que isso existe e isso pode acontecer caso você erre. Na prova, você que está me ouvindo, você que está aprendendo aqui comigo, você está estudando para a OAB, você, em hipótese alguma, aplicará e pedirá a fungibilidade dos recursos, porque se você errar o recurso na prova da OAB, você vai bombar. Se você identificou que é uma apelação, você não vai da sua cabeça, é uma apelação, eu vou fazer aqui um agravo de instrumento, porque eu tenho mais facilidade, e eu vou pedir lá nos pedidos que aceite por conta do princípio da fungibilidade. Você não vai fazer isso. Você precisa saber que na vida prática, ali no real oficial, quando a gente está advogando, a gente pode se valer da fungibilidade quando acontecer alguma coisa, um lapso na prova da OAB, você jamais usará esse princípio, é só para você saber, ok? É a proibição do reformatio impégios. O que significa isso, Maíra? Quem recorre não pode ter a sua situação piorada. Eu apelei de uma decisão, eu não posso que o tribunal examine essa apelação e piore a minha situação. Ela, no mínimo, tem que se manter ou melhorar. Sempre pensa, eu vou recorrer porque eu não gostei, foi prejudicial para mim. Se eu recorrer e for piorar, é melhor que você nem entre. E os recursos propriamente dito, eles são apelação, agravos de instrumento, embargo de declaração e o recurso especial e recurso extraordinário. Todos eles têm o prazo de 15 dias úteis. Apenas os embargos de declaração é a nossa única exceção. O prazo são 5 dias. Veja bem, a apelação, ela ataca a sentença, que é a decisão final do juiz da primeira instância. O prazo são 15 dias. O agravo de instrumento, a função dele, ela vai atacar as decisões interlocutórias que causaram algum prejuízo ali para o seu cliente. Então, veja, ao longo do processo, o juiz pode proferir algumas decisões que sejam prejudiciais para o seu cliente. Você precisa colocar isso na sua cabeça e entender uma coisa muito simples. Decisão não é sinônimo de sentença. Sentença é o final, pois fim do processo é uma sentença. Sentença não é igual decisão.
ao longo do processo, começou uma inicial, ali ao longo do processo o juiz vai observar as coisas do seu processo e tudo mais, e ele vai dar algumas decisões. E essas decisões, caso sejam prejudiciais e caso elas estejam num rol do que pode ser agravado por agravo de instrumento, ou seja, o que você pode usar no seu agravo de instrumento, está tudo determinado em lei. Se aquela decisão que foi proferida, você abrir o vade-mecum e verificar que aquela decisão está contida ali em um dos pontos, daí você pode usar o agravo de instrumento. Caso contrário, você vai pegar essa decisão, colocar no bolso e usar ela lá na apelação, se for o caso, ok? O agravo de instrumento tem como prazo 15 dias úteis. Os embargos de declaração, você pode verificar que eu deixei até com uma estrelinha e uma corzinha diferente aqui nos prazos, porque ele é diferente. Qual é a função do agravo dos embargos de declaração? Ele ataca qualquer decisão, sentença ou acordo que tenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Então veja, o juiz, ele tá lá há 1000 anos fazendo sentença, vendo 1 bilhão de vezes o mesmo caso repetidamente. E ele sabe da lei, ele entende. Se quando ele vai dar a sentença ou quando o tribunal vai dar o acórdão, que é a sentença do tribunal, ela precisa ser clara. Você precisa entender. É a mesma coisa que eu falo pra você, olha, essa decisão foi escrita em russo, junto com latim e grego. Você não vai conseguir entender, porque aquilo tá esquisito, tá estranho. A única forma de você fazer com que, pedir para que aquela decisão seja entendível, é você entrando com o recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração é somente usado para esclarecer uma coisa que não está claro. Você nunca vai usar o embargo de declaração para tentar modificar uma sentença. Você não vai fazer isso. E como a gente está falando que foi um juiz que errou, o nosso é uma coisa mais grave. Então o prazo é de 5 dias, porque, volta aqui, arrumo isso aqui, porque eu preciso entender, eu preciso falar pro meu cliente, eu preciso saber o que eu vou fazer com isso. Se você tá falando lé com cré, não tem como a gente ter uma bola de cristal e entender isso, ok? Então, o prazo é o único prazo no processo civil, que são 5 dias úteis. E o recurso especial e o recurso extraordinário? A função desses recursos, pessoal, é o seguinte: é de natureza excepcional, que ataca o acórdão do tribunal, ou seja, que ataca aquela sentença, que no caso dos tribunais se chama acórdão. A gente vai pedir ali alguma coisa específica. O recurso especial, ele vai lidar com a interpretação da lei federal. Se na sentença, no acórdão ali do tribunal, a interpretação de alguma lei federal não foi bem feita, você vai entrar com recurso especial. Se aquela sentença, aquele acórdão, que é sinônimo de sentença, é só um nome diferente que a gente dá para sentenças quando é dada nos tribunais, esse acórdão, se esse acórdão violou a Constituição Federal, então você não vai entrar com recurso especial, porque o recurso especial é para a lei federal. Você vai entrar com o recurso extraordinário, que ele vai direto lá para o STF. Essas são as diferenças muito tranquilas e que eu espero que você tenha enxergado de fato. O prazo também são 15 dias úteis. E aqui um pequeno adendo. A FGV, ela é previsível. Já caiu o recurso especial? Já caiu. 1 ou 2 vezes, salvo engano. Eu vou colocar aqui a quantidade de vezes que caiu. Pode ser que caia na sua prova? Pode ser, mas vendo tudo que já aconteceu para trás, o que mais cai são petições iniciais, por exemplo, e alguns recursos. Mas o recurso especial, não. Então, é pouco provável, não é impossível, mas é pouco provável que caia na sua prova. Mas se cair, você vai conseguir fazer sem nenhum problema. Os embargos de declaração, eu também acho pouco provável de cair, porque você consegue entender que o juiz errou, ele errou tão feio, ele errou tão rude, é um negócio tão mais profundo, sabe? E
que não teve até então, até o dia de hoje, não teve embargos de declaração. Pode cair? Pode, mas é pouco provável por conta disso daqui, certo? O que pode acontecer é, em alguma questão dissertativa, ser cobrado isso, e você sabe que o prazo são 5 dias úteis e que é para esclarecer aquela decisão, ok? Os principais recursos estão aqui. Eles são: a apelação está no 1009, todos do CPC, tá? Tudo que a gente for falar aqui vai ser sempre do CPC, então vamos seguir. Apelação 1009, agravo de instrumento 1015, com o passar do tempo você vai decorar esses artigos. Embargos de declaração 1022 e o recurso especial e extraordinário, eles estão juntinhos ali no 1029 ao 1035. Com isso, os recursos são a garantia de que a decisão judicial ela pode ser revista. A apelação ela vai atacar a sentença, ali na primeira instância. Inicial, foi tudo acontecendo, sentença. Dessa sentença, se você não gostar, você pode voluntariamente recorrer com uma apelação. O agravo de instrumento, ele ataca as decisões, ou seja, o miolinho ali do processo, se teve alguma decisão que no rol do agravo de instrumento tem ali, você pode entrar com um agravo de instrumento. Os embargos de declaração resolvem problemas de clareza e os recursos especiais extraordinários são para os casos que chegam nos tribunais superiores e um que viola lei federal e o segundo que viola a Constituição. Lembre-se o seguinte: o prazo para os recursos, a regra é que seja 15 dias úteis. A única exceção que nós temos são os embargos de declaração. Espero que você tenha gostado, aprendido. Considere se inscrever no canal, deixe seu like, isso ajuda muito. E um beijo, nos vemos na próxima aula.